Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, nós aqui estamos, Senhor, muito agradecidos, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Sabemos que Jesus está atuando em duas frentes, está atuando por nós, apresentando o seu sangue, em lugar do nosso, no santuário celestial, e está de uma forma invisível pelo seu Espírito, atuando aqui na Terra, com o seu povo e com todas as outras pessoas, tentando atraí-las para o sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás. Agradecemos ao Pai porque o Senhor não podia ter feito mais do que está a fazer. E nós agradecemos muito, muito do fundo do nosso coração, por esta luz que o Senhor tem trazido a todos nós. Encha-nos com o poder do seu Espírito. Encha-nos, ó Pai, de coragem, mas também de mansidão e humildade, de paciência e de resignação, para, quando for a hora certa, nos deixarmos usar pelo Senhor para salvar muitas outras pessoas, levando-lhes a luz que o Senhor nos tem trazido a nós. Que o Senhor esteja neste estudo, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos continuar a leitura do livro Primeiros Escritos, no capítulo que tem por título A Traição, página 165. Fui transportada à ocasião em que Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. Satanás tinha enganado Judas e o havia levado a julgar ser ele um dos verdadeiros discípulos de Cristo. Olha só o engano. Seu coração, porém, sempre tinha sido carnal. E isto pode acontecer hoje. Satanás enganando pessoas que não sejamos nós, a crer que somos discípulos de Cristo enquanto temos um coração carnal. Tinha visto as obras poderosas de Jesus, com ele havia estado no decorrer do seu ministério e deixara-se convencer pelas provas esmagadoras de que ele era o Messias. Mas Judas era avaro e cobiçoso. Amava o dinheiro. Com ira, deplorou o uso do precioso unguento derramado sobre Jesus. Com ira. Maria amava a seu Senhor. Havia-lhe perdoado os pecados, que eram muitos, e ressuscitara dos mortos o seu irmão muito amado. E ela entendia que nada era demasiado caro para conferir a Jesus. Quanto mais precioso fosse o unguento, melhor poderia ela exprimir a gratidão para com o seu Salvador, dedicando-o a ele. Judas, como desculpa da sua cobiça, insistia que o unguento poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Mas não era porque tivesse qualquer cuidado dos pobres, pois era egoísta e muitas vezes se apossava para o seu próprio uso daquilo que era confiado ao seu cuidado, para ser dado aos pobres. Judas fora desatencioso ao conforto de Jesus e mesmo às suas necessidades, e para desculpar a sua cobiça, muitas vezes se referia aos pobres. Isto é impressionante. Não é? Como é que a própria pessoa não se enxerga. Judas fora este ato de generosidade da parte de Maria foi uma repreensão incisiva à sua disposição para a cobiça.
O caminho estava preparado para a tentação de Satanás encontrar fácil recepção no coração de Judas. Irmãos, por isso é que é tão importante nós pedirmos a Deus que nos ajude. Aquele pedido que fez o cego, que eu veja, que queres que te faça? Que eu veja, que eu me veja. Não é? É uma oração que nós precisamos fazer. Os sacerdotes e príncipes dos judeus odiavam a Jesus. Odiavam. Onde é que o ódio cabe no coração de uma pessoa que tem o Espírito de Cristo? Esse é o legítimo demônio do ódio. Pois é. Os sacerdotes e príncipes dos judeus odiavam a Jesus, mas multidões se juntavam para ouvir as suas palavras de sabedoria e testemunhar as suas poderosas obras. O povo se achava agitado pelo mais profundo interesse e ansiosamente seguiam a Jesus, a fim de ouvir as instruções deste maravilhoso mestre. Muitos dos príncipes creram nele, mas não ousavam confessar a sua fé para não acontecer que fossem expulsos da sinagoga. Novamente a mesma questão. Medo de ser expulsos, tal e qual como os pais do cego. Lembram-se? Que está em João capítulo 9. Exatamente. Os sacerdotes e anciãos decidiram que algo se devia fazer para desviar de Jesus a atenção do povo. Isto era inveja que eles tinham, inveja pura, tremenda, maligna. Temiam que todos os homens crescem nele. Como se as pessoas não fossem livres, não é? De crer naquilo que quisessem. É a mesma coisa hoje, as pessoas não são livres dentro da igreja. Tem que pensar como eles, senão não fica. Que tristeza. Temiam que todos os homens crescem nele. Não podiam ver segurança alguma para si. Haviam de perder a sua posição ou matar a Jesus. Que horror! Tudo para defender a posição. Tudo. E depois que o matassem, haveria ainda os que eram monumentos vivos do seu poder. Jesus tinha ressuscitado a Lázaro dentre os mortos e receavam que, se o matassem, Lázaro testificaria do seu grande poder. O povo estava se aglomerando para ver aquele que tinha sido ressuscitado dentre os mortos, e os príncipes resolveram matar Lázaro também e abafar assim a suscitação. Que horror! Então já não eram não era um assassinato, eram dois. É que, na verdade, eles praticaram, né? Porque o que está na mente é o que já só faltou a ocasião. Pois. Então teriam de novo influência sobre o povo e o fariam volver às tradições e doutrinas dos homens para dizimarem a hortelã e o cominho. Convieram a empreender Jesus quando ele estivesse só, pois se tentassem prendê-lo em uma multidão quando a mente de todo o povo nele estivesse interessada, seriam apedrejados. Judas sabia quão ansiosos estavam para obterem Jesus e ofereceu-se para traí-lo aos príncipes dos sacerdotes e anciãos por algumas moedas de prata. Seu amor ao dinheiro levou-o a consentir em trair o seu senhor às mãos dos seus piores inimigos.
o amor ao dinheiro. Satanás estava operando diretamente por intermédio de Judas, e em meio da cena impressionante da última ceia, o traidor estava imaginando planos para entregar o seu Senhor. Que horror! Jesus sabia disto tudo. Jesus tristemente disse a seus discípulos que todos eles naquela noite se escandalizariam nele. Mas Pedro ardorosamente afirmou que ainda que todos os outros se escandalizassem, ele não se escandalizaria. Jesus disse-lhe: Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Eis Jesus no horto, com seus discípulos. Com profunda tristeza mandou-os que vigiassem e orassem, para que não caíssem em tentação. Sabia que a sua fé deveria ser provada, e suas esperanças iludidas, e que necessitariam de toda a força que pudessem obter por um atento vigiar e fervorosa oração. Com fortes brados e pranto, Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Lucas 22, 42. O Filho de Deus orava com agonia. Grandes gotas de sangue juntavam-se em seu rosto e caíam ao chão. Anjos pairavam no local testemunhando aquela cena, mas apenas um foi comissionado para ir fortalecer ao Filho de Deus em sua agonia. Não havia alegria no céu. Os anjos lançaram de si as suas coroas e harpas e com o mais profundo interesse observavam silenciosamente a Jesus. Desejavam cercar o Filho de Deus, mas o anjo comandante não lhes permitiu, para que não acontecesse, ao contemplarem eles a sua traição, que o livrassem, pois o plano tinha sido formulado e deveria cumprir-se. Depois que Jesus... Alguém quer fazer algum comentário? Depois que Jesus orou, veio a seus discípulos. Eles, porém, estavam a dormir. Naquela hora terrível, ele não tinha a simpatia e oração, nem mesmo dos seus discípulos. Pedro, tão zeloso fora, algum tempo antes, estava carregado de sono. Jesus lembrou-lhe as suas positivas declarações, dizendo-lhe: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Mateus 26, 40. 3 vezes o Filho de Deus orou com agonia. Então apareceu Judas com o seu grupo de homens armados. Aproximou-se do seu mestre, como de costume, para o saudar. O grupo rodeou a Jesus, mas ali manifestou ele o seu poder divino quando disse: A quem buscais? Sou eu. Eles caíram para trás por terra. Jesus fez esta pergunta para que pudessem testemunhar o seu poder e ter provas de que ele poderia livrar-se das suas mãos, se o quisesse. Os discípulos começaram a ter esperanças ao verem a multidão com os seus varapaus e espadas cair tão rapidamente. Levantando-se e de novo cercando o Filho de Deus, Pedro arrancou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus mandou que pusesse a espada em seu lugar, dizendo: Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Vi que, ao serem faladas estas palavras, o rosto dos anjos se animaram com esperança. Desejavam, naquele momento, ali mesmo, rodear o seu comandante e dispensar a turba irosa. Mas de novo a tristeza caiu sobre eles, quando Jesus acrescentou: Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, 53 e 54. O coração dos discípulos também caiu em desespero e amargo desapontamento ao deixar-se Jesus ser levado pelos seus inimigos. Os discípulos temeram pelas suas próprias vidas
e todos eles o abandonaram e fugiram. Jesus foi deixado só nas mãos da turba assassina. Oh, que triunfo então houve para Satanás! E que tristeza e pesar entre os anjos de Deus! Muitos grupos de santos anjos, cada qual com um alto anjo comandante à sua frente, foram enviados para testemunhar a cena. Deveriam registar todo o insulto e crueldade impostos ao Filho de Deus e todo o transe de angústia que Jesus sofresse, pois os mesmos homens que se uniram nesta cena terrível devem vê-la outra vez em vívidos caracteres. É na ressurreição especial, um pouco antes de Jesus voltar. Sim, exatamente. Alguém quer fazer algum comentário? Eu só queria dizer, Belinha, que nesse contexto dessa leitura, a gente percebe como Deus tinha, como Jesus realmente um vínculo muito forte, muito claro com Deus, a ponto dele saber todas as coisas. É bem verdade que ele tinha, vamos dizer assim, o seu poder divino, mas, mas ele se esvaziou. E aqui a gente percebe que é necessário que nós tenhamos esse mesmo, que nós realmente nos agarremos a Deus de toda a nossa força, de tudo aquilo que temos, porque eu tenho certeza que Deus vai nos dar muita visão, muita coisa do que vai acontecer, se nós tivermos esse mesmo intento que Jesus tinha. Sim, é. Jesus só sabia aquilo que o Pai lhe revelava. Exatamente. O julgamento de Cristo. Os anjos, ao deixarem o céu com tristeza, depuseram as suas brilhantes coroas. Não podiam usá-las enquanto o seu comandante estivesse sofrendo e devesse usar uma coroa de espinhos. Satanás e seus anjos estavam na sala do julgamento, empenhados na obra de destruir os sentimentos e simpatia humanos. A própria atmosfera estava carregada e poluída por sua influência. Os principais dos sacerdotes e anciãos eram inspirados por eles para insultarem e maltratarem a Jesus de uma maneira dificílima para a natureza humana resistir. Que horror! Os tais que se diziam ser Igreja de Deus, povo de Deus, insultos. Satanás esperava que tal zombaria e violência provocassem alguma queixa ou murmuração do Filho de Deus. Aqui é que está. Este era o objetivo e é ainda hoje o objetivo. Provocar em nós queixa ou murmuração. É uma tentação. Ou que ele manifestasse o seu poder divino, libertando-se do poder da multidão, vindo deste modo a fracassar o plano da salvação. Pedro acompanhou o Senhor depois da sua traição. Estava ansioso por ver o que seria de Jesus. Mas quando foi acusado de ser um dos seus discípulos, o temor pela sua própria segurança levou-o a declarar que não conhecia o homem. Que horror! O temor pela própria segurança. Belinha, Sim, nós mesmos, se não tivermos Cristo, é, temeremos a mesma coisa que Pedro temeu. é isso. E pode acontecer exatamente o mesmo connosco, ou pior. É isso mesmo. Por isso é que eu estou a ler isto e estou a ver-nos. Os discípulos eram notados pela pureza da sua linguagem. Olha que bonito.
Irmãos, eu já tenho ouvido tantos adventistas dizerem asneiras. É horrível. Até anciãos. Tristeza. O que eu acho mais bonito é a reação de Cristo. Se nós não olharmos, estudarmos essas coisas e notar o espírito, a diferença como ele reagia, né, a É, esses sofrimentos, a diferença, olha só como Pedro reagiu. Tirou a espada e corta a cabeça, a orelha do. E aqui para mim, nesse finalzinho aqui do capítulo anterior, fica mais do que claro que eles não mataram Jesus. Eles se entregaram, né? Eu acho uma comparação que a gente vê nisso também de Paulo, quando ele fala, minha coroa está guardada. A gente vê que uhum, Paulo também ele se entrega para a morte, ele se entrega para o ministério. E uhum, eu fico pensando, sabe, seria a nossa reação ao sermos maltratados assim? Se não tivermos o Espírito de Cristo, nesse uhum. momento nós podemos, né? Porque olha aqui, Satanás, por um momento, ele queria fazer que Cristo manifestasse murmuração. A murmuração, a gente sabe que foi o pecado de Israel no passado. Se murmurarmos com pequenas coisas hoje em dia, como vamos suportar nos ser maltratados, né? Uhum. Nós já tínhamos lido atrás na página 149 que quando Jesus disse aos anjos, dissera-lhes que estivera a pleitear com seu pai e oferecera-se para dar a sua vida como resgate. E realmente ele aqui foi uma tentação muito grande para Jesus. Mas, como tu disseste, e muito bem, nós já temos falado também muitas vezes nisso, a nossa, a nossa preocupação e a nossa vigilância deve estar sempre no facto de olharmos para nós e pensarmos que espírito é que eu estou a ter? Não é? Qual é o espírito que me move? Então, diante de todas essas coisas que nós estamos experimentando na igreja, na política, sabe? Eu fico mais preocupada com a nossa reação do que está acontecendo lá fora. Se É, eu não, exatamente. olho, se eu não olhar para mim e ver se eu estou manifestando, sabe, o Espírito de Cristo, a preocupação maior eu estou mais fadada a ter todo o conhecimento que estamos tendo e, e, e cair do que eles. Então, a maior preocupação tem que ser com a gente, né? Sim, sem Como dúvida. estamos reagindo. Para que não aconteça conosco aquilo que Jesus disse, vocês não sabem de que espírito são, mas nós precisamos saber de que espírito somos. Os discípulos eram notados pela pureza da sua linguagem. E Pedro, para convencer os seus acusadores de que ele não era um dos discípulos de Cristo, negou a acusação pela terceira vez com maldição e juramento. Jesus, que estava a alguma distância de Pedro, volveu para ele um olhar cheio de tristeza e reprovação. Então o discípulo se lembrou das palavras que Jesus lhe falara no cenáculo e também da sua asseveração cheia de zelo: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Mateus 26:33. Ele tinha negado o seu Senhor, mesmo com maldição e juramento. Mas aquele olhar de Jesus como que dissolveu o coração de Pedro e o salvou. Ele chorou amargamente, arrependeu-se do seu grande pecado e converteu-se, e então ficou preparado para fortalecer os seus irmãos. A multidão clamava pelo sangue de Jesus. Cruelmente o açoitaram e puseram sobre ele uma velha veste real de púrpura, cingindo-lhe a sagrada cabeça com uma coroa de espinhos. Puseram-lhe na mão uma cana, prostravam-se diante dele e escarnecedoramente o saudavam. Salve, Rei dos Judeus, Mateus 27:29.
Tiraram-lhe então da mão a cana e com ela o feriram na cabeça, fazendo com que os espinhos penetrassem em suas fontes e o sangue lhe escorresse pelo rosto e barba. Era difícil aos anjos suportar aquela cena. Desejavam libertar a Jesus, mas os anjos comandantes lhes proibiam isto, dizendo que era grande o resgate que deveria ser pago pelo homem, mas que o mesmo se completaria e ocasionaria a morte daquele que tinha o poder da morte. Jesus sabia que os anjos estavam testemunhando a cena da sua humilhação. O mais fraco dentre os anjos poderia fazer com que aquela multidão escarnecedora caísse impotente e poderia livrar a Jesus. Ele sabia que se desejasse isto de seu Pai, os anjos instantaneamente o livrariam. Era, porém, necessário que ele sofresse a violência dos homens ímpios a fim de levar a efeito o plano da salvação. Jesus permaneceu manso e humilde perante a multidão enfurecida, enquanto lhe davam os mais vis maus tratos. Cuspiam-lhe no rosto, rosto esse do qual um dia desejarão esconder-se, e que dará luz à cidade de Deus e resplandecerá mais do que o sol. Cristo não lançou contra eles, contra os que o ofendiam, um olhar iroso. Cobriram-lhe a cabeça com uma roupa velha, vendando-lhe os olhos, e então o feriam no rosto e exclamavam: Profetiza-nos, quem é o que te bateu? Lucas 22, 64. Houve comoção entre os anjos. Eles o teriam livrado instantaneamente, mas seus anjos comandantes os contiveram. Portanto, já temos aqui 3 vezes que os anjos procuravam livrar Jesus. Queres dizer alguma coisa, Denis? Não, eu fico impressionado quando aqui está escrito que Jesus sabia que os anjos estavam testemunhando a cena de sua humilhação. Jesus é algo assim muito importante. Como é importante a gente estar introspectado com o Espírito de Deus, porque aí você realmente consegue fazer frente às dificuldades que tem a cada momento. E Cristo, em cada momento, ele mostra a ligação que ele tinha com o Pai. É impressionante. Exatamente. Ele sabia, eu acredito que ele sabia pela fé. Sim, é exatamente isso. Belinha, desculpa. Diz, Tu estás a ler? como? Pensava que certo. Estás a ler aonde? Primeiros Escritos, página 170. Último parágrafo. Obrigada. Agora vou para a 171. Alguns dos discípulos se atreveram a entrar onde Jesus se achava e testemunhar o seu julgamento. Esperavam que ele manifestasse o seu poder divino, que se livrasse das mãos dos inimigos e os punisse pela crueldade para com ele. Suas esperanças vinham e desapareciam ao transpirarem as diferentes cenas. Algumas vezes duvidavam e temiam que houvessem sido enganados. Mas a voz que ouviram no Monte da Transfiguração e a glória que ali contemplaram fortaleceram-lhes a fé quanto a ser ele o Filho de Deus. Estão a ver porque é que Jesus permitiu que eles estivessem no Monte da Transfiguração? Foi precisamente por causa disso. Isto é muito importante. E principalmente esses 3 discípulos, porque eles eram os que mais vacilavam. Eram os que estavam a testemunhar ali aquela cena bizarra. Recordaram-se das cenas que tinham testemunhado, dos milagres que tinham visto Jesus realizar ao curar os doentes, abrir os olhos aos cegos, desobstruir os ouvidos surdos, repreender e expelir os demónios e restituir a vida aos mortos e mesmo acalmar os ventos e o mar. Não podiam crer que ele morreria. Apesar de Jesus já lhes ter dito que iria morrer e ressuscitar ao 3º dia.
Esperavam, é incrível, não é? É assim, isto é aprender a viver pela fé e não pelos sentimentos. Ou pelo que os olhos veem. Sim. Esperavam que ainda se levantasse com poder e com sua voz soberana dispersasse aquela multidão sedenta de sangue, como o fizera quando entrara no templo e expulsara os que estavam a fazer da casa de Deus lugar de mercadorias, e quando fugiram de diante dele como se fossem perseguidos por um grupo de soldados armados. Os discípulos esperavam que Jesus manifestasse o seu poder e convencesse todos de que ele era o rei de Israel. Judas ficou cheio de amargurado remorso e vergonha pelo seu traiçoeiro ato de entregar a Jesus. E quando testemunhou o maltrato que o Salvador suportava, ficou vencido. Havia amado a Jesus, mas amara mais o dinheiro. Olha que triste. Ele amava a Jesus, mas tinha um coração dividido. Não pensara que Jesus tolerasse o ser preso pela turba que ele guiara. Esperara que ele operasse o milagre e deles se libertasse. Mas quando viu a multidão enfurecida na audiência sedenta de sangue, sentiu profundamente a sua falta. E enquanto muitos estavam veementemente a acusar Jesus, Judas precipitou-se através da multidão, confessando que tinha pecado, entregando sangue inocente. Ofereceu aos sacerdotes o dinheiro que lhe haviam pago e rogou-lhes que livrassem a Jesus, declarando que ele era inteiramente inocente. Por um pouco de tempo, o vexame e a confusão conservaram os sacerdotes em silêncio. Não desejavam que o povo soubesse haverem eles assalariado um dos professos seguidores de Jesus para traí-lo e lhe entregar. Desejavam ocultar o terem eles acusado a Jesus com mão a um ladrão e o haverem preso secretamente. Mas a confissão de Judas e a sua aparência descomposta, criminosa, desmascararam os sacerdotes perante a multidão, mostrando que foi o ódio que os fizera prender a Jesus. Ao declarar Judas em alta voz que Jesus era inocente, replicaram os sacerdotes: que nos importa? Isso é contigo. Mateus 27:4. Eles tinham Jesus em seu poder e estavam decididos a mantê-lo seguro. Judas, vencido pela angústia, arrojou o dinheiro, que ele agora desprezava, aos pés daqueles que o assalariaram, e com aflição e horror foi enforcar-se. Jesus tinha muitos que com ele simpatizavam na multidão em redor, e o não haver ele nada respondido às muitas perguntas que lhe foram feitas, tornou estupefacta a turba. Sob toda a zombaria e violência do populacho, nem um sinal de desagrado, nem uma expressão de inquietação repousou em suas feições. Nem um sinal de desagrado, nem uma expressão de inquietação repousou em suas feições. Manteve a dignidade e a compostura. Os espectadores olhavam para ele maravilhados. Comparavam as suas formas perfeitas e porte firme, digno, com a aparência daqueles que se assentavam em juízo contra ele e diziam uns para outros que ele se parecia com um rei mais do que qualquer dos príncipes. Então as pessoas testemunharam o espírito de Cristo e o espírito dos outros. Não apresentava indício de ser criminoso. Seu olhar era suave, claro e denotado. Sua testa larga e alta. Todos os traços se distinguiam fortemente pela benevolência e nobres princípios. Isto foi um testemunho. Belinha, antes de mim
de conhecer o verdadeiro evangelho, vinha várias perguntas na minha cabeça que eu acredito que era Deus que mesmo que me inspirava, mas uma delas, eu não entendia como Jesus poderia ter sido vencedor morrendo. Porque, assim, humanamente, o vencedor é aquele que levanta o troféu e derrota o outro, né? Então, como entender que Cristo venceu morrendo? Aí, hoje eu chego à conclusão que foi, né, a sua postura, o seu espírito diante dos maus tratos, né, que ele representou o caráter de Deus ali. Sim. Então, O vencer é vencer a tentação que Satanás estava ali a colocar-lhe de manifestar um espírito que não é o espírito de Deus. exato. E por isso a vitória. Seu olhar era suave, claro e denudado. Sua testa larga e alta, todos os traços se distinguiam fortemente pela benevolência e nobres princípios. A sua paciência e resignação eram tão diferentes das do homem que muitos se estremeceram. Mesmo Herodes e Pilatos ficaram grandemente perturbados com o seu porte nobre divino. Desde o princípio, Pilatos estava convencido de que Jesus não era um homem comum. Cria que era um excelente caráter e inteiramente inocente das acusações feitas contra ele. Os anjos que testemunhavam a cena notaram as convicções do governador romano e, para salvá-lo de se empenhar no terrível ato de entregar a Cristo para ser crucificado, um anjo foi enviado. É interessante. E para salvá-lo de se empenhar no terrível ato de entregar a Cristo para ser crucificado, um anjo foi enviado à mulher de Pilatos e informou-a, por meio de um sonho, de que o Filho de Deus era aquele em cujo processo o seu marido estava empenhado e era um inocente sofredor. Vejam como Deus, até ao último momento, quis salvá-lo. Ela imediatamente mandou um recado a Pilatos, declarando que sofrera muitas coisas em um sonho por causa de Jesus e avisando-o de que nada tivesse que ver com aquele santo homem. O portador desta mensagem, atravessando à pressa a multidão, colocou a carta nas mãos de Pilatos. Ao lê-la, tremeu e ficou pálido. E logo resolveu nada ter que ver com tirar a vida de Cristo. Se os judeus quisessem o sangue de Jesus, ele não prestaria a sua influência para tal, antes trabalharia para o livrar. Quando Pilatos ouviu que Herodes estava em Jerusalém, sentiu-se grandemente aliviado, pois esperava livrar-se de toda a responsabilidade no julgamento e condenação de Jesus. Logo, o enviou com seus acusadores a Herodes. Este governante se havia endurecido no pecado. O assassínio de João Batista lhe deixara na consciência uma mancha de que se não podia livrar. Quando ouviu falar de Jesus e das obras poderosas efetuadas por ele, receou e tremeu, querendo ser ele, João Batista, ressuscitado dos mortos. Quando Jesus foi colocado em suas mãos por Pilatos, Herodes considerou este ato como um reconhecimento do seu poder, autoridade e julgamento. Isto teve como resultado tornar amigos os dois governantes que antes tinham sido inimigos. Herodes gostou de ver Jesus, esperando que ele operasse algum poderoso milagre para satisfação sua. Não era, porém, a obra de Jesus satisfazer curiosidade ou procurar a sua própria segurança. O seu poder divino, miraculoso, deveria exercer-se para a salvação de outrem, mas não em seu próprio favor. Jesus nada respondeu às muitas perguntas a ele feitas por Herodes, tampouco replicou a seus inimigos que o estavam a acusar veementemente. Herodes se encolerizou porque Jesus não pareceu temer o seu poder. E com seus homens de guerra escarneceu, zombou do Filho de Deus e o maltratou. Contudo, ficou cheio de admiração ante o aspecto nobre divinal de Jesus, quando ignominiosamente desacatado
e, temendo condená-lo, o enviou de novo a Pilatos. Satanás e seus anjos estavam a tentar Pilatos e procurando levá-lo à sua própria ruína. Sugeriram-lhe que se ele não tomasse parte na condenação de Jesus, outros o fariam. A multidão tinha sede do seu sangue, e se ele o não entregasse para ser crucificado, perderia poder e honras mundanas e seria acusado como crente em um impostor. Olhem as tentações que estão aqui. Uma série de tentações a Cristo, a Pilatos, a Herodes, pelo medo de perder o seu poder e autoridade, Pilatos consentiu na morte de Cristo. Pelo medo de perder o seu poder e autoridade. Foi um momento aqui tremendo para uma série de pessoas. E ainda que pusesse o sangue de Jesus sobre os seus acusadores e a multidão o recebesse clamando, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, Mateus 27, 25, Pilatos, todavia, não ficou inocente. Foi culpado do sangue de Cristo. Pelo seu próprio interesse egoístico, seu amor às honras dos grandes homens da terra, entregou para ser morto um homem inocente. Se Pilatos houvesse seguido as suas próprias convicções, nada teria tido que ver com a condenação de Jesus. O aspecto e palavras de Jesus durante o seu julgamento produziram profunda impressão no espírito de muitos que estiveram presentes naquela ocasião. O resultado da influência assim exercida apareceu depois em sua ressurreição. Entre aqueles que então foram acrescentados à Igreja, muitos havia cuja convicção datava do tempo do julgamento de Jesus. Grande foi a ira de Satanás, quando viu que toda a crueldade que havia levado os judeus a infligirem a Jesus, aqui está o Espírito, não provocara dele a menor murmuração. Então, novamente, o aspecto do Espírito com que nós fazemos as coisas e a tentação de Satanás em levar-nos a manifestar um espírito diferente do de Cristo. Nós lá atrás, já não sei onde é que nós lemos, acho que foi aqui mesmo, lembram-se que Satanás tinha tentado Jesus a ressentir-se. Lembram-se? Sim, sim, com certeza. Exatamente, está aqui na página 161. Esperava que Jesus se ressentisse de tal tratamento e deixasse de manter a sua humildade e mansidão. Portanto, ainda que nos crucifiquem, que nos falem mal, nos desprezem, nos risquem, nos expulsem, nós não podemos ressentir-nos. Não podemos, e só Deus, aqueles que clamam neste momento ao Senhor para terem o Espírito de Cristo, é que Deus vai permitir não ficarem ressentidos. Eu vou ler outra vez aqui esta parte. Grande foi a ira de Satanás quando viu que toda a crueldade que havia levado os judeus a infligirem a Jesus não provocara dele a menor murmuração. Posto que ele tivesse tomado sobre si a natureza do homem, foi sustentado por uma divinal fortidão e não se afastou na mínima coisa da vontade do seu Pai. Vamos ficar por aqui. Algum de vós tem vontade de orar?
Muitas coisas, muitas coisas. O que eu queria mencionar aqui, só uma coisa, Belinha. Quando estava a falar, acho que era, não sei se era a Nelsiane, penso que sim. O Papa, uma das coisas que ele disse foi que Cristo, foi um falhado, porque ele morreu na cruz. E isso, quando eu ouvi isso, chocou-me imenso. Ou seja, aquele homem não só está a colocar boas fêmeas, como é um ignorante. Ou então ele sabe, não é? Só que simplesmente enganar as pessoas, os católicos. Uhum. É, é o espírito que o move. Glorinha, queres fazer oração? Sim, vou me ajoelhar aqui. Oremos. Grandioso Pai, maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o seu santo nome, Senhor, porque nós temos a oportunidade de estudar como o nosso Senhor e Salvador reagiu de tanto maltrato e ele, nesses momentos, demonstrou o seu caráter, o que o mundo precisa conhecer hoje. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude e nos ajude a apreciar a vida de Jesus mais e mais, para que tornemos semelhantes a Ele, ao sermos maltratados, ao sermos, é, ó Deus, sofrer o que Jesus sofreu, nós podemos responder os maus tratos da vida, assim como Ele respondeu. Nós agradecemos por tudo, agradecemos pelo sacrifício de Jesus, por sofrer todas essas tentações, mas ser firme, ter firmeza diante da maldade do ser humano. E nós pedimos que seu Espírito habite em nós, ó Pai. Transforme nossa mente, nos ajude a não ressentirmos ao sermos tratados de tal forma. Nós sabemos que esse é o espírito de Satanás. E nós queremos responder às tribulações da vida, assim como Jesus respondeu. Louvado seja Ele por todo sempre, por nos mostrar, ó Deus, a forma que o cidadão do céu tem que se portar diante, ó Deus, das acusações, dos maus tratos. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a nos inspirar, nos transformar e não aceitar, Senhor, qualquer forma, qualquer ração que não seja essa de Cristo. Impute em nós a sua justiça, as belas vestes de Cristo. Nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede oportunidade de testemunhar o seu amor. Ser conosco nesse dia de preparação. Nos abençoe, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia para todos. Um bom dia, Bom dia boa para todos. preparação. Bom dia. Bom Igualmente, dia para obrigada. todos.